Paz do Senhor a todos. Uma alegria estar aqui novamente compartilhando a palavra. Para quem prega sabe que é uma rica oportunidade, né? É uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma honra poder compartilhar aquilo que Deus tem trazido aos nossos corações e tem nos direcionado como igreja, né? Como corpo. Amém? O texto inicial está em Marcos 9, 38 a 41. Disse João: vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade: quem lhes der um copo d'água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Amém? E quando eu consigo ler a palavra, se está muito corrido durante o dia, eu aproveito as brechas para poder escutar, né, aquilo que Deus tem falado às igrejas, né, aquilo que o Espírito de Deus tem falado, como a própria palavra diz em Apocalipse. E eu tenho algumas referências, né, pessoais com pregações. O pastor Luciano Subirá fala muito comigo, tem me ensinado bastante nessa fase de crescimento, de busca. Pastor Cláudio Duarte, Hernandes Dias Lopes, né, creio que muitos conhecem também, tem como referência. E assim, escutando algumas pregações de diferentes pregadores, né, eu estava muito preso no texto Deus estava falando muito na questão do texto de Mateus 7, 22 e 23. Vou fazer a menção. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E essa palavra estava muito forte, muito constante nas pregações que eu ouvia, até que na minha leitura, né, na minha leitura diária da palavra, eu caio no texto de Marcos 9, 38 a 41, que é o que eu abri. E aí a gente entra naquele negócio, peraí, está contradizendo? E o pastor Luciano Subirá, ele fala bastante sobre quando a gente acha que a palavra se contradiz, na verdade é só uma necessidade de interpretação do texto. E aí que o Espírito Santo me tocou para buscar entender os dois cenários de um Jesus exortando os próprios discípulos, né, de não interromper aqueles que estavam praticando obras em favor do reino, no poder do nome de Jesus, e ao mesmo tempo pessoas que praticaram durante a sua vida cristã milagres, libertação, cura, no poder do nome de Jesus, e ainda chegariam no dia do juízo, né, no grande e temível dia do Senhor, e receberiam essa dura palavra de Jesus: afastem-se de mim, pois eu não vos conheço. Então eu primeiro quero trazer as similaridades desse texto para a gente entender o que converge no mesmo sentido e o que vai dar a diferença no final. Primeiro, ambos os versículos falam de pessoas que receberam a Cristo e tiveram acesso ao poder que há em seu nome. Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. E por meio desse poder que há no nome de Jesus, eles conseguiram realizar tais sinais miraculosos, milagrosos, né? Então, os dois grupos de pessoas, tanto o de Marcos quanto o de Mateus, conseguiram, né? Primeiro teve a parte da conversão, do entendimento, né, do Evangelho e o acesso ao poder que há no nome de Jesus. Amém? Amém. Mas também falam de homens que achavam ter propriedade sobre tal poder e seus benefícios, mas falharam na caminhada. Né? No texto de Marcos, um pouquinho antes de Jesus exortar os discípulos sobre eles estarem repreendendo
né, alguém que no nome de Jesus estava praticando o Evangelho, praticando libertação, praticando as obras que Cristo estava ensinando, um pouquinho antes Jesus tinha repreendido os seus próprios discípulos, porque eles caminhavam com Jesus, eles entendiam como funcionava, né, essa dinâmica de experimentar da presença do Cristo, de experimentar do poder da autoridade do nome de Jesus, mas ainda assim na história eles não conseguem expulsar o demônio do menino que o pai chega e apresenta no meio da multidão. Então no texto antes, Jesus já tinha repreendido eles por causa dessa situação. Eles acessaram, eles tinham o próprio Cristo ensinando eles constantemente, em várias situações de cura, de libertação, de milagre, e ainda assim eles não tinham a fé da maneira que Jesus esperava que eles tivessem, para que os demônios pudessem ser sujeitados ao nome e autoridade de Jesus. Porque a gente só consegue fazer por causa do poder que há na autoridade do nome de Jesus. Então eles tinham como propriedade o quê? Por isso que eles falam, por isso que João fala, ele não era um dos nossos. E ele estava realizando as obras, então a gente decidiu interromper. Então muitos de nós, muitas denominações acham que Cristo é uma propriedade própria. Eu vi esses dias um pastor em uma denominação específica, e ele exortando a própria denominação. A gente não é dono de Deus. A gente tem o acesso, assim como qualquer outra denominação. São irmãos em Cristo que entenderam o Evangelho, receberam a Cristo como Salvador e estão desfrutando do poder e da autoridade do nome de Jesus. E ele fala sobre essa autoridade. Então, na mesma situação que os discípulos tinham sido repreendidos por falharem ao tentar usar o poder do nome de Jesus, também essas pessoas, no texto de Mateus, acessaram o poder de Jesus, acessaram esses sinais, esse nível de comunhão, mas ainda assim, no final da caminhada, Jesus declara duramente: eu não vos conheço. Ambos estavam sendo rejeitados pela falha na sua conduta, seja os discípulos que andavam diretamente com Cristo e essas pessoas que estão citadas no tempo do fim. Amém? Amém. Mas que poder é esse? Primeiro a gente precisa entender que poder é esse que há no nome de Jesus, que liberta, que cura, né? Como que funciona isso para a nossa vida cristã e a gente poder caminhar e desfrutar desse poder. O texto em Hebreus 11:6 diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o primeiro papel para a gente desfrutar do poder e da autoridade do nome de Jesus é crer que Deus existe e que Ele é quem dá a recompensa, é Ele quem nos usa, é Ele que dá o discernimento profético, é o mesmo Espírito que dá os dons do Espírito. Ainda que seja diferente para cada pessoa, é um Espírito só, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Então, esse é a primazia para a gente ter o acesso a esse poder, a essa comunhão com Jesus e a ter acesso a esses benefícios do poder e da autoridade do nome dele. Aí eu quero trazer outros exemplos. Ainda em Marcos 9:22, ou seja, ainda nesse mesmo texto de Marcos, nessa situação que Jesus está caminhando com seus discípulos em meio à multidão, operando milagres, sinais de maravilhas, ensinando os seus discípulos, na mesma sequência, Jesus exorta eles, ainda vendo, eles não conseguiram ter a total e plena compreensão de como era o relacionamento com Deus e os seus benefícios. Amém? Então, Marcos 9:22 e depois a parte 24. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então,
Esse é uma maneira, esse é um exemplo do poder. É a fé. Como que a gente vai acessar o poder e a autoridade, que há na autoridade do nome de Jesus? Através da fé. Outro texto, né? Marcos 5,34, para vocês verem, está muito próximo os textos, é muito próximo às situações. E são antes dessa exortação dos discípulos, de como eles falharam nessa parte do ministério, né? Foram acontecimentos antes, eles já tinham experimentado. Em Marcos 5,34 é sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. De novo, esse poder é a fé, é crer. Também tem a filha de Jairo em Marcos 5, 36, 41 e 42. Entendeu? Então tem vários exemplos que eu vou ler para vocês. 5, 36 e depois 41 e 42. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aí 41 e 42. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. A gente tem a situação do centurião, que ele cria na autoridade do nome de Jesus, e no poder que há nesse nome, e no poder que havia em Cristo. Ele falou: o senhor não precisa ir lá, eu experimento de autoridade terrena, e eu sei que se eu mandar um servo fazer isso ou aquilo, o meu servo vai fazer, aquilo vai ser cumprido. Então o senhor não precisa nem ir até lá. Eu sei que se o senhor decretar uma palavra, eu vou receber as benesses do poder que há no nome de Jesus, na autoridade que é em ti, porque nessa situação Cristo estava presente ainda, né? Então é a fé, esse poder que faz a gente experimentar a vida espiritual, os sinais de milagre, o profético, a cura, o dom de línguas. É a fé. Esse é o poder. Agora, como que a gente acessa esse poder, né? Agora que a gente já entende qual o poder que nos dá, que há no nome de Jesus, e como que funciona, como que a gente acessa esse poder. É muito importante lembrarmos que nosso Deus é um Deus de relacionamento e intimidade. E aí eu vou deixar alguns exemplos. No jardim, Deus visitava Adão. Em uma teofania, Deus apareceu a Abraão. Uma teofania é uma aparição do próprio Deus, né? Citado nas Escrituras, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. Antes de cumprir o seu propósito, Deus decide ir ter com Abraão. E ele tem um momento de relacionamento, de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, porque ele chama: não vá antes de sentar e comer. E pela cultura, quando você aceita jantar, quando você aceita comer à mesa, sentar à mesa com a família, é um nível de intimidade muito grande. E é um alerta até pra gente. Quem a gente está chamando para as nossas casas, para cear com a gente, para ter esse momento de comunhão conosco. Então, né? Então, no jardim, Deus visitava Adão. A aparição de Deus que visitou Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra. Jó, que passou a conhecer a Deus não mais pelo que ele ouviu falar, mas pela intimidade em suas provações. Ou seja, tem várias formas da gente criar um relacionamento com Deus. Jó era um homem temente, íntegro, mas ele conhecia. Ele era temente de conhecer. E Deus queria um relacionamento, Deus queria aproximar ele, Deus queria mostrar uma nova faceta para ele. E Deus, né? Eu ouço alguns pastores falando: Deus nessa parte ele é bem cômico, porque ele usou o próprio diabo para fazer um freelance. Eu preciso entrar num nível de intimidade com Jó que ele não tem hoje, mesmo sendo um servo fiel, temente, né, irrepreensível aos meus olhos. Eu quero ir além. Então eu preciso que você faça um servicinho lá para mim, lá, dá uma apertadinha nele. É uma das maneiras que Deus usa, né? Ele é um Deus de intimidade, então ele vai buscar isso. Deus instituiu o tabernáculo, o templo, as igrejas, para que a gente pudesse estar aqui
tendo essa comunhão, essa intimidade, né? E o próprio Cristo, durante o seu ministério, não só estava cercado de multidões por onde passava, como tinha um grupo de discípulos que o acompanhavam em suas jornadas e por meio de uma relação de comunhão e intimidade, os ensinava e capacitava para que eles pudessem cumprir o propósito de Deus. Marcos 16:15. Então a Bíblia relata várias situações em que Deus demonstra o desejo por um relacionamento. Pensa, a gente não merece nada. Nada. Somos miseráveis. E ainda o Todo-Poderoso, o Soberano, quer ter uma intimidade, quer ter um relacionamento próximo, quer ter comunhão com a gente. Que a gente não pode nem estar na presença dele porque o nosso pecado não permite, mas ele faz maneiras de se fazer presente em nosso meio. Ele dá o passo em nossa direção, mas ele espera que a gente dê muitos passos na direção dele. Amém. Porque ele é completo, ele é perfeito. Amém. Ele é pleno em si mesmo. Ele não precisa da nossa adoração, ele não precisa da nossa oração. Mas ele, por graça e misericórdia, decidiu nos incluir neste plano, nessa comunhão. Amém? Então eu vou fazer a leitura de Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, é para ter relação. É para ter relacionamento com as pessoas, é para ter comunhão com as pessoas. Não é recebe o evangelho e fica trancado em casa. Não é vai para um mosteiro, se tranca. Não. É para multiplicar aquilo que nós recebemos. Aleluia. Aquilo que modificou as nossas vidas é para modificar a vida do próximo. Amém? E então, agora a gente já entendeu qual era o poder e como funciona. Intimidade. O poder é a fé. A gente tem que crer. Só que se a gente não se relaciona com Deus, se a gente não busca na palavra, se a gente não ora, se a gente não jejua, que tipo de relacionamento a gente tem com Deus? A gente não vai conhecer. E assim, a gente tem que lembrar que Deus é infinito. Ainda que Ele decida revelar daqui para frente, a gente tem toda a eternidade para trás. Deus deixa algumas coisas para a gente saber. Não tem como conhecer o completo de Deus, mas tem como conhecer a Deus. Tem como buscar. Nós temos como buscar. Então, a gente já viu a similaridade, a questão do poder, e agora a gente precisa entender qual que é a diferença de um texto para outro. Por que que em Jesus não exorta de impedir aquele que tinha acabado de receber e já estava praticando o evangelho, já estava praticando as obras do reino. Ele não exortou. E aqueles que lá na frente chegaram, mas Senhor, a gente realizou tudo isso que essas pessoas que o Senhor citou aqui em Marcos, e o Senhor está falando que não conhece a gente. E a diferença é simples, gente. É temporal. No primeiro texto, se passa em Marcos 9, de 38 a 41, se passa no período em que o próprio Cristo estava pregando e ensinando sobre o Evangelho. E aquilo se espalhava como fogo em capim seco. A igreja crescia de maneira exponencial, de tal maneira que as pessoas se convertiam à doutrina de Cristo e por conta da fé naquilo, conseguiam acessar o poder do nome de Jesus. O Evangelho estava crescendo muito rápido. Pensa, Jesus pregava para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, por onde passava. E essas pessoas estavam fazendo aquilo que Deus disse em Marcos 16:15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Eles já estavam recebendo e praticando, então aquilo estava crescendo de uma maneira exponencial, muito grande e muito rápida. Então as pessoas, ainda que recém-convertidas, o coração entregue, disposto, o entendimento daquilo que eles estavam fazendo, davam acesso ao poder, mediante a fé, a crer. Então eles tinham o acesso ao poder que há no nome de Jesus. E um exemplo claro, a gente tem exemplos aqui mesmo. Quantos de nós aqui, novos na fé, né, não em idade necessariamente, mas novos na fé, se entregaram de tal maneira que assim, já cessaram este poder, já cessaram essa intimidade com Deus
para poder profetizar, para poder liberar a palavra de cura. Já tiveram esse nível de intimidade, né? Eu trago Paulo Sérgio, Felipe, que são conversões novas. E quem vem na sexta vê como Deus usa Paulo Sérgio. Quem vê a disposição do coração do Fê, que acabou de chegar. O Benê também, quando veio, já que eu vim, eu vou fazer. Então a gente tem esses exemplos de pessoas que receberam e se entregaram. E já tiveram acesso, ainda que novos na fé. E aí a caminhada vai fazer a fé crescer. Eles vão acessar cada vez mais. E isso vai se multiplicando. Amém? Amém. Então a gente tem esses exemplos aqui mesmo. De pessoas novas na fé. Que rapidamente entenderam o compromisso que assumiram com Deus. E têm buscado mesmo de coração, de entendimento, de tempo, de esforço, fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Já em Mateus 7, 22 e 23, os relatos de Cristo se referem ao tempo do fim, o grande e temível dia do Senhor. E aí eu fiz um link de textos, né, de versículos bíblicos, para explicar aquilo que Jesus declarou isso. E o porquê que essas pessoas que ainda acessaram o poder, né, tiveram acesso ao poder que há no nome de Jesus, vão chegar lá. E vão, porque Jesus já falou o que vai acontecer. Muitos vão chegar lá e Jesus vai falar: eu não vos conheci. Onde as pessoas, esse tempo que Jesus está falando, é um tempo onde as pessoas se aproximaram de Deus, mas com o passar do tempo da vida cristã, devido à maldade, o amor dos muitos esfriará. Né? Mateus 24, 12. Se tornaram mais amigos dos prazeres do que de Deus. 2 Timóteo 3, 4. E quando a gente fala se tornaram, é porque assim, eles acessaram esse lado. Eles eram mais amigos de Deus. E a caminhada, o esfriamento, por conta de N situações que a gente tem na nossa vida cristã, foi esfriando. O Daniel trouxe isso na pregação do domingo. O texto sobre a porta estreita, sobre no último dia Jesus rejeitar aqueles que se achavam donos daquilo que eles acessaram, eles tinham o direito. O Mir trouxe na outra pregação. Então eu glorifico a Deus e fico mais em paz. Todo mundo que prega sabe, quando a gente recebe esse tipo de confirmação antes de pregar, isso vai dando entendimento que é o caminho certo, e é o mesmo Espírito, é aquilo que Deus quer entregar à igreja. Amém? Então se tornaram mais amigos dos prazeres do que de Deus. 2 Timóteo 3,4. E então, assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Então, você acessar esse poder no início da caminhada é um passo, mas é o início da caminhada. A caminhada é composta por vários passos. E a gente vai enfrentar coisas difíceis, a gente vai enfrentar provações, cada um no seu nível, cada um, Deus vai requerer uma coisa. Eu tenho aprendido muito isso, principalmente quando você é líder, você tem um senso de cobrança muito grande sobre as coisas que você faz e sobre as decisões que você toma. E ao mesmo tempo você tem que ter o entendimento que algumas cobranças são particulares de quem está à frente. E Deus vai cobrar de cada um aquilo que Ele deseja, no nível de cada um. Deus não vai dar nada aquilo que a gente não possa suportar. A palavra fala. Então Deus sabe o quanto eu suporto, Deus sabe o quanto a Carol suporta, Deus sabe o quanto o Daniel suporta, Deus sabe o quanto o Val suporta. Entendeu? Então eu não posso assim, Deus está me cobrando muito, mas do irmãozinho do lado Deus não cobra nada. Irmão, se Deus está cobrando pouco e Ele está sendo fiel no pouco, Ele, como Jesus fala, que Ele não vai deixar de receber a recompensa. Se você for fiel no muito que Deus está te cobrando, Deus também não vai negar a sua recompensa. Agora, ainda que o irmãozinho esteja fazendo pouco e ele ainda não entrega o pouco que Deus está requerendo dele, ele não terá recompensa. Assim como você que é cobrado de muito,
não terá recompensa se não cumprir, porque Deus tem planos personalizados para cada um. Sim. O plano geral é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Mas para cada vida, para cada experiência, para cada nível que Deus deseja levar todos a um nível profundo. Mas todo mundo, Deus sabe até onde o irmão aguenta respirar, prender o fôlego, até onde o irmão aguenta dar a abraçada. Deus não vai nos sobrecarregar. Então a gente tem que aprender isso. Amém. E a questão desse texto é, assim como nós temos exemplos dos irmãos aqui, né, que experimentaram desse acesso rápido, ainda novos convertidos, a gente tem visto por vários lugares quantas pessoas antigas na fé, mestres da palavra, que tiveram esse nível de entrega, de experiência com Deus, mas pela caminhada, pela maldade, se esfriaram, pelos próprios interesses, por não conseguir crucificar o próprio eu, vão chegar lá no final, mas Senhor, eu pratiquei tudo isso em teu nome. E Jesus vai falar, eu não vos conheço, porque falhou na relação com Deus, na intimidade com Deus. Então não adianta a gente vir aqui na sexta, experimentar e se mover e ser só a sexta. E eu falo do próprio exemplo, né? Eu era um possível caso de Apocalipse. E assim, eu não falo nem de profetizar, de operar cura e milagre. Mas eu tinha lapsos de relacionamento com Deus, lapsos de intimidade. Momentos assim que Deus, eu sentia a presença do Espírito, aquilo me conduzia de uma maneira, trazia uma transformação, mas a minha falha de intimidade e comunhão com Deus fazia com que isso se esfriasse. E não porque Deus não queria manter essa chama acesa, porque eu não jogava a lenha nessa chama. Então, eu mesmo poderia ser uma dessas pessoas. Senhor, mas eu passei a vida na igreja, eu tocava, eu comecei a pregar. E que intimidade você teve comigo? E que relacionamento você teve comigo? Né? E a palavra conhecer, usada nesse texto, do original grego, é gnosko, que é conhecer intimamente. Então não é conheço que Jesus não sabe o seu nome, que Jesus não saiba o meu nome. É que eu não tive relacionamento com Deus, eu não tive intimidade, eu não tive tempo para ouvir aquilo que Deus queria de mim. Porque não é só fazer o certo, é fazer aquilo que Deus quer. Quando a gente chegar nesse nível de entendimento, que não é questão de pecado e não pecado, e sim o que Deus tem para mim, o que Deus quer para mim, a nossa mentalidade e o nosso relacionamento com Deus vai mudar. Porque a gente não vai ficar preso na lei. Ah não, isso aqui eu posso, ou isso aqui eu não posso. O Valmir trouxe na pregação. Você perguntou para Deus se você pode? Ainda que não seja pecado? É isso que Deus tem para você? Amém. Deus tem pedido coisas para mim, que para mim não eram pecado, baseado na palavra também não era, mas eram coisas que, para o plano que Deus tem para minha vida, não cabe. Para o nível de entrega, para o nível de relacionamento que eu orei pedindo a Deus. Eu pedi para Deus, Deus, eu quero ir mais fundo, eu quero experimentar mais de Ti, eu quero ter mais acesso a isso, ao poder que há na autoridade do nome de Jesus, eu quero ser mais funcional no reino, na igreja, no ministério, aonde eu estiver. Aí Deus fala o quê? Então tá bom, você quer? Para você fazer isso, é esse caminho. Para você conseguir fazer isso que você está me pedindo, vai ser por esse caminho. E aí a gente para de achar o que é pecado e o que não é. Mas a gente começa a entender, esse é o caminho? É esse o caminho que Deus tem para mim? Então, sim, teremos pessoas que vão se render de uma maneira, de coração, de alma, de entendimento, e vão ter o acesso rápido a esse poder, a essa comunhão. Mas é só o primeiro passo. Tem toda uma vida cristã pela frente, tem todo um propósito a se cumprir. Se a gente não caminhar mantendo essa chama acesa, mantendo esse desejo de servir ao reino, de cumprir o propósito, a gente pode chegar lá no terrível e grande dia do Senhor, e Ele fala assim, eu não vos conheço, eu não tive relação com você,
Eu não tive intimidade com você. Você fez o que fez porque é o meu nome que opera. Você não tem virtude alguma. Você é um miserável. Então, a gente precisa rever nossa vida. Amém? Então, quero que Deus possa completar isso no coração de vocês. Assim como tem falado muito e tem feito rever aquilo que Deus tem pedido. E conforme a gente começa a caminhar, começa a estudar a palavra, até as entregas ficam mais fáceis. Por mais difícil que pareçam ser, o nosso coração Deus vai moldando, porque a gente vai entendendo a palavra, a gente vai entendendo o propósito, a gente vai entendendo o plano, a gente vai criando comunhão, e Deus vai dando sinais. Deus vai nos mostrando, você vai abrir mão disso, mas eu tenho algo melhor. E aquilo que no começo para mim seria muito difícil abrir mão, e por muitos anos que Deus já tinha pedido e eu não abria, hoje, ainda, Senhor, é pesado, mas eu vou fazer. Eu vou entregar coisas que no passado eu talvez não faria. Então, que a gente possa buscar intimidade, para a gente não ser rejeitado, para que a gente não se esfrie na caminhada, para que a gente não seja vomitado da boca de Deus, mas para que a gente seja recebido. Vende a mim, benditos de meu Pai. Pode entrar. Que a gente possa entrar. E não se preocupe com aquilo que o irmão do lado está fazendo ou não. Ele está fazendo para o reino. É aquilo que Deus está requerendo dele. É ele com Deus. Aquilo que Deus está requerendo de mim é uma coisa. De cada um de vocês é outra. São planos personificados por um grande projeto que Deus tem. E a gente não tem o conhecimento todo. A gente só sabe que Deus quer salvar a maioria de pessoas possível. Então, Ele tem um plano para cada um, para que esse plano se conclua. Então, a gente tem que só se dispor, buscar intimidade. Irmãos, não tem intimidade se a gente não conhece a palavra, se a gente não lê. Ainda que tenha dificuldade no começo, vai buscando, vai lendo, vai lendo. A palavra é o próprio Deus. Não há nada mais profético, não há nada mais poderoso que a própria palavra. É o próprio Deus. Então não tem como a gente buscar um relacionamento com Deus em leitura na palavra, em jejum e oração e não ouvir de Deus. Nosso Deus é um Deus que fala, que ouve, que vê, que atende às nossas necessidades e não só supre as nossas necessidades, mas está disposto a realizar os nossos sonhos. E o maior projeto que Deus tem para nós, e Ele fala no texto eu perdi a referência aqui, irmãos, mas tudo bem, sobre o texto que Ele fala da gente ficar feliz de poder receber, né, de cumprir as coisas na autoridade do nome de Jesus. Mas Ele ainda alerta no versículo seguinte: mas estejam felizes porque os seus nomes estão escritos. Ainda que você não saia voando aqui dentro, ainda que você não fale em línguas, não deixe isso ser um impedimento para buscar a Deus. O foco final e principal é a salvação. E é individual. Eu posso pregar, a pastora pode pregar, cada um aqui pode pregar. Se o coração de quem está ouvindo não está apto para receber, lembra, precisa crer para ter acesso. A gente não vai ver. Amém? Glória a Deus. Agradeço mais uma vez a oportunidade e que essa palavra possa falar e queimar no coração de vocês como tem falado e queimado. Amém.